Ei, pessoal, continuando então o módulo 8, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o estilo de vida. Nós já temos falado muito sobre isso e agora nós vamos dar uma aprofundada para que vocês ainda tenham mais habilidade na lida com o estilo de vida do seu paciente. Os fatores modificáveis do estilo de vida são cruciais para alcançar saúde e bem-estar. Essa saúde e bem-estar excelentes que queremos prover para os nossos pacientes. O estilo de vida compreende toda prática que visa promover o sucesso do paciente por meio de modificações comportamentais. A investigação continua a demonstrar como as intervenções baseadas no estilo de vida podem melhorar os resultados para uma série de condições crônicas. Nós sabemos que a medicina evoluiu muito em diagnóstico, mas ela não evoluiu tanto em cuidado com essas condições crônicas. E é a mudança de estilo de vida, aquelas práticas que realmente tiram a pessoa do habitual, que estão fazendo a diferença para a saúde delas. Vamos abordar agora um tema que é muito importante: o sono e o descanso. O sono é esse estado transitório e reversível que se alterna com o estado de vigília e desempenha uma função relevante na recuperação de débito energético e restauração física e mental. Já que o sono é reconhecido como integrante do estilo de vida saudável, o prejuízo à sua qualidade contribui para o adoecimento em diferentes níveis, dependendo do tempo em que ele está se manifestando. Aqui, a higiene do sono se trata de mudanças de comportamento e também de adequação do ambiente com vistas a favorecer uma melhoria da qualidade do sono, sem usar medicamentos. As condutas que integram a higiene do sono estão relacionadas com a alimentação, mais uma vez, como que a alimentação é imprescindível de ser cuidada. Que deve ser uma alimentação leve antes de você deitar, o preparo do ambiente, a redução de estímulos sonoros, de estímulos visuais e luminosos e a rotina. Essa é a rotina estabelecida para que o sono aconteça. Quais são os sintomas que muitas vezes atrapalham o sono? Insônia, sono agitado, sudorese, pesadelos, sonolência diurna, sonolência após o almoço, dificuldade para acordar, aquela pessoa que acorda irritada, que tem mau humor logo que acorda, o enjoo, dor de cabeça, tudo isso pode gerar uma desregulação metabólica. Pesquisas substanciais se acumularam mostrando que as perturbações do sono afetam de forma negativa as funções cognitivas e o desempenho total do organismo, assim como a morbimortalidade cardiovascular. Vejam que expressão incrível do sono. O estilo de vida moderno tem modificado os hábitos do sono e isso tem resultado em privação crônica desse sono. Então, às vezes um sono irregular, o fato às vezes da pessoa trabalhar à noite, em turnos, as viagens, né, muitas vezes subsequentes, com diferenças de fuso horário. Tudo isso leva à perturbação dos ritmos circadianos e uma falta de sincronia entre o relógio hipotalâmico principal
e os marcadores dos tecidos periféricos. A insônia e a síndrome da apneia obstrutiva do sono também contribuem para a diminuição do sono em mais de 30% dos adultos. Hoje em dia, não sei vocês, mas no consultório a gente atende muitas pessoas dependentes do CPAP. Então, a privação do sono e esses distúrbios relacionados ao sono vão causar também uma perturbação no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, levando à desregulação neuroendócrina. Isso vai mexer nos níveis de cortisol, vai desalinhar os marcadores centrais e periféricos, liberar adipocinas no tecido adiposo, ativar o sistema nervoso simpático, trazendo uma sensação de hipóxia intermitente. Vai gerar também espécies reativas de oxigênio, que nós chamamos de estresse oxidativo, e também vai induzir a um estado pró-inflamatório. Isso no nível sistêmico. Nesse caso, nós precisamos de regular especialmente 2 hormônios que estão muito diretamente ligados à higiene do sono. O primeiro deles é a melatonina, que também é chamado de hormônio do sono. Ele é sintetizado a partir do triptofano e derivado da serotonina, que é produzida pela glândula pineal. E o segundo deles é o hormônio do crescimento, o GH, necessário para promover o crescimento e renovação celular durante toda a vida. Nós pensamos que o hormônio de crescimento só age quando nós estamos diante de uma criança ou de um adolescente em fase de desenvolvimento. Mas isso não é verdade, porque como nossas células se renovam cotidianamente, esse hormônio vai participar mais ou menos de acordo com a disponibilidade dele para esse sistema complexo e completo. Quero falar um pouquinho sobre cada um deles para que a gente tenha mais informações e possa utilizar aí dessas informações na prática diária. A melatonina, em primeiro lugar, é essencial no processo de sincronização circadiana do organismo. Eu vou repetir isso porque eu quero que vocês memorizem. A melatonina é essencial no processo de sincronização circadiana do organismo. Em particular, sono, vigília e metabolismo energético. Além disso, ela tem uma ação antioxidante que neutraliza diretamente os radicais livres de oxigênio e nitrogênio. Ela possui receptores de alta afinidade em todo o organismo. E existem evidências sólidas mostrando que a melatonina age regulando cada uma das etapas do balanço energético. Também a ingestão alimentar, o fluxo de energia e os estoques e o dispêndio energético. Um fator importante na regulação da síntese da melatonina é que a luz presente no meio ambiente à noite pode diminuir ou até bloquear a síntese pineal de melatonina, dependendo da intensidade da luz e do comprimento da onda, principalmente a luz azul de 480 nanômetros, que é a banda de maior energia dentro do espectro visível e é aquela que mais interfere tanto para a supressão da síntese de melatonina quanto para o atraso de fase dos ritmos circadianos. A melatonina é um hormônio que, por ação principalmente central, regula também a ingestão alimentar. Louco isso, não?
Regula também a produção e secreção de insulina, glucagon e cortisol. E aumenta o dispêndio energético, aumentando também a massa e a atividade do tecido adiposo marrom. E aumenta a conversão desse tecido adiposo branco para o tecido marrom, que é o tecido adequado, o melhor. Ela é um excelente protetor da função mitocondrial. Em algum momento nós vamos ter uma aula específica sobre a importância da mitocôndria. Talvez seja uma elaboração desse curso, porque nós vamos aprofundar na importância disso para aplicação diária. Por sua ação antioxidante, a melatonina recupera as espécies reativas de oxigênio e hidrogênio geradas nas mitocôndrias e assim limita a perda da glutationa mitocondrial. A glutationa é um importantíssimo antioxidante. Os receptores de melatonina no núcleo trigeminal ativam os receptores opioides e potencializam a ação do neurotransmissor GABA. GABA que nos provê um relaxamento e inibe a formação dos eicosanoides inflamatórios. Os distúrbios do sono, eles então podem aumentar processos inflamatórios através de um aumento da interleucina 6. Então, imagina uma pessoa que dorme mal e come mal. Bom, a luz brilhante, fluorescente, também deve ser evitada à noite antes de dormir. Faz parte da higiene do sono. Pode-se fazer a suplementação com melatonina em doses que devem ser individualizadas. É importante adequar os fatores nutricionais que interferem na formação da serotonina, porque é dela que vai derivar a melatonina. Aqui nós vamos chamar sua atenção para as doses de melatonina. Existem pesquisas em que mostram que doses altas de melatonina ajudam a melhorar a saúde como um todo. E isso vai ser apresentado nas nossas aulas práticas presenciais. Ok, vamos lá para o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é o promotor do metabolismo saudável. Ele melhora a massa muscular, diminui a gordura corporal e aumenta, melhora o desempenho físico. O exercício físico e o sono vão induzir a liberação do hormônio do crescimento, do GH. Especialistas estimam que 75% do GH é liberado durante o sono. Olha a importância de dormir bem, sendo então um fator essencial para a conservação e recuperação da energia física devido ao seu papel anabólico promotor de crescimento de tecido. O anabolismo proteico também e a reparação tecidual. Normalmente, o período de liberação do hormônio do crescimento ocorre durante aquela fase do sono profundo, sobre a qual falamos anteriormente. Mais ou menos 1 hora após o início do sono. E a baixa produção do hormônio do crescimento, do GH, vai trazer sintomas como cansaço extremo. Sabe aquela pessoa que acorda cansada? Irregularidades mentais. A pessoa às vezes acorda de mau humor, daqui a pouco ela já está rindo, daqui a pouco ela piora. Alterações também no comportamento, baixa autoestima, gerando processos depressivos, processos de ansiedade. Redução da massa muscular, a pessoa começa a ficar fraca, frágil.
fraqueza óssea, porque ela vai ter menos minerais, e além disso, um envelhecimento precoce da pele com flacidez e ainda rugas. O GH, então, ele utiliza a gordura como energia durante o sono, preservando o músculo, e ele também determina a formação e renovação celular. Para a liberação do GH, é importante uma refeição no jantar que não provoque picos de insulina. Esse fator, ele diminui a liberação do GH. A qualidade e o equilíbrio dos nutrientes do jantar vão ser, então, de fundamental importância para que a gente oferte uma matéria-prima, né, adequada para a formação e renovação celular que o GH pode nos prover. É muito importante avaliar os fatores nutricionais, como nós sempre falamos, porque eles podem causar, né, deficiências ou insuficiências de nutrientes e, com isso, dificultar a formação de neurotransmissores, de hormônios que nos favorecem esse sono de qualidade. É importante ajudar o seu paciente a escolher nutrientes com ação natural anti-inflamatória, ou seja, nutrientes ou alimentos que são naturalmente anti-inflamatórios. Ajudá-lo a avaliar também se tem hipersensibilidade alimentar tardia ou então se tem desbiose que vai favorecer essa inflamação. E isso tudo excita a célula nervosa. E fazendo isso, a pessoa vai ficar mais agitada, ela vai ficar com dificuldade de pegar no sono, ligada, né? Pessoa antenada mentalmente. Ou seja, ela vai ter sono, ou ela vai ter dificuldade de pegar no sono, ou ela vai ter o sono interrompido no meio da noite. E essa cabeça acelerada não vai deixar ela relaxar o suficiente para que ela possa dormir e descansar. Como nós já vimos lá atrás, a microbiota vai produzir sintomas por substâncias que agem negativamente no sistema nervoso central e provocar uma interferência. Se nós temos substâncias negativas, a interferência vai ser negativa. Se nós temos uma substância positiva, nós vamos trazer mais qualidade para esse sono. Então, perceber quais são esses fatores nutricionais vão melhorar os nossos neurotransmissores, todos eles. E, consequentemente, trazer o relaxamento necessário e a nossa capacidade, a capacidade do paciente para lidar com estresse vão ser muito mais, melhor dimensionados e esse paciente vai ter qualidade de sono que ele tanto busca. Estatisticamente, apenas metade dos adultos norte-americanos cumprem as diretrizes para atividade física aeróbica. Para atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular, apenas 1 em 4 adultos e 1 em cada 5 adolescentes cumprem as diretrizes americanas determinadas. Muitas crianças passam mais de 7 horas e meia por dia em frente a uma tela. Estima-se ainda que 110 mil mortes por ano poderiam ser evitadas se os adultos norte-americanos com 40 anos ou mais aumentassem um pouco a sua atividade física para moderada a vigorosa. Mesmo que sejam ou que fossem 10 minutos a mais por dia, fariam grande diferença. Já está estabelecido que pessoas que praticam níveis suficientes de atividade aeróbica têm cerca de 30% menos probabilidade de morrer por qualquer causa. O menor risco de morrer
ocorre naqueles que praticam entre 150 e 300 minutos por semana de atividade aeróbica de intensidade moderada. Sabe-se também que homens e mulheres vigorosamente ativos viveram mais de 6 anos com boa saúde e 2,9 anos mais sem doenças crônicas entre os 50 e os 75 anos de idade. Isso comparado aos indivíduos inativos. Assim, pessoal, o exercício influencia a função fisiológica e também o risco de adoecimento. O exercício tem uma série de benefícios, desde a saúde óssea e muscular até a melhora do humor, da cognição, o controle do peso. As diretrizes atuais da política de saúde recomendam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, juntamente com a redução do comportamento sedentário diário. Recomenda-se a interrupção de um tempo prolongado de se estar sentado ou reclinado com uma atividade leve a cada 30 minutos, para promover essa qualidade de vida. Qualquer valor inferior a isso é considerado inatividade física. Assim, a American Heart Association, AHA, em abril de 2018, emitiu uma declaração científica recomendando uma abordagem de mudança de sistemas para melhorar o comportamento sedentário, apelando para outros membros da comunidade, como prestadores de cuidados clínicos e comunitários, especialistas em fitness, treinadores de saúde e outras partes interessadas, para ajudar a movimentar as pessoas. O comportamento sedentário em tempo prolongado e os baixos níveis de atividade física estão fortemente associados ao aumento do risco de doença cardiovascular e também à mortalidade. Essa mortalidade também relacionada à doença cardiovascular em grandes estudos já realizados. O simples fato de ficar em pé, como forma de interromper o tempo sentado prolongado, demonstrou ser eficaz na melhoria da saúde. Muitos locais de trabalho fora do Brasil agora oferecem mesas ajustáveis, que permitem que os funcionários alternem intermitentemente entre ficar em pé e sentados ao longo do dia. Pausas de movimento também podem ser adicionadas ao dia, alternando entre 5 minutos de movimento para cada 30 minutos sentados. E alguns pacientes que trabalham também poderiam ser incentivados a reunir nas reuniões na forma de caminhada. Então, realizar reuniões caminhando ao longo do dia. Qual modalidade funciona melhor? Uma revisão sistemática e uma meta-análise de 2017 sugere que o treinamento intervalado de alta intensidade, chamado abreviadamente HIIT, em oposição ao treinamento contínuo de intensidade moderada, pode melhorar o consumo máximo de oxigênio e deve ser considerado como um componente de cuidado para pacientes com doença arterial coronariana. Outro estudo interessante de 2019 sugere que o treinamento intervalado de alta intensidade resulta em reduções significativas na massa gorda total, no percentual de gordura abdominal e na melhora do perfil lipídico em pacientes com infarto do miocárdio submetidos à reabilitação cardíaca. De modo geral, o movimento e o exercício têm muitos benefícios de saúde bem estabelecidos, incluindo
a melhoria do bem-estar mental e emocional, o aumento da aptidão física e a prevenção de doenças crônicas. Como parte de um estilo de vida saudável, as rotinas de exercício e o aumento do movimento contribuem especificamente para melhorar a aptidão cardiovascular, reduzir a inflamação sistêmica e diminuir o risco de doença cardiovascular. Portanto, otimizar os fatores do estilo de vida de um paciente torna-se uma abordagem de quadro geral, de epigenética, né, pessoal? Curtas sessões de exercícios de baixo impacto intervalados, com intervalos pequenos, são um excelente ponto de partida para envolver os pacientes nesses movimentos diários. Para ser verdadeiramente eficaz, uma prescrição de exercícios em medicina integrativa deve não apenas ajudar o paciente a desenvolver uma rotina de exercícios, mas também de ajudá-los a diminuir uma certa quantidade de tempo sentados, todos os dias, para que eles possam ficar em pé ou até caminhar. A Academia MOI importa-se com a atividade física, com a melhor nutrição e com a qualidade do sono, porque sabe que tudo isso impacta positivamente nos resultados em saúde dos nossos pacientes. A quarta atividade, que envolve um estilo de vida de qualidade, é o gerenciamento do estresse. Ele oferece uma série de maneiras de ajudar o nosso paciente ou seu paciente a lidar melhor com o estresse e as dificuldades, também chamadas de adversidades. Nenhum de nós está livre disso. Gerenciar o estresse vai favorecer levar uma vida muito mais equilibrada. Pensamos no estresse como uma resposta física, mental e emocional automática a um evento difícil. É comum na vida de todos. Quando usamos de forma positiva o estresse, ele pode nos levar até ao crescimento, à atitude e a uma mudança. Mas o estresse negativo de longo prazo diminui a nossa qualidade de vida porque impõe uma sobrecarga eletroquímica sobre o nosso sistema orgânico. Aqui nós vamos trazer algumas abordagens de gerenciamento de estresse para você. Ensine ao seu paciente habilidades como resolução de problemas. Focar primeiro em tarefas importantes e gerenciar o tempo. Ajudar seu paciente a melhorar a capacidade de lidar com eventos difíceis que acontecem naturalmente na nossa vida. Por exemplo, ajude-o a tomar consciência do corpo, ajude-o a tomar consciência das reações emocionais, aumentar o senso de controle e o senso de significado e propósito na vida. Como já falamos lá no biohacking, auxilie-o a ter gratidão e otimismo por tudo o que acontece na vida dele. Nós sabemos que crise tem uma palavra igual para oportunidade na língua japonesa. Então, toda crise, todo momento de adversidade também é um momento de retomada. Ajude-o também a adquirir técnicas de relaxamento, como nós também falamos lá no biohacking. Respiração profunda, yoga, meditação, tai chi, exercícios, oração. Ajude-o também a melhorar os relacionamentos interpessoais. Faz toda a diferença quando nós conseguimos
ter qualidade nas nossas trocas diárias. A modificação de comportamento nunca é uma tarefa fácil, nós sabemos disso, mas ela é necessária quando se trata de medicina integrativa, quando se trata de epigenética. Nós queremos despertar a consciência do paciente para a mudança. E esse despertar de consciência é a tarefa número 1. É a partir daí que vamos apresentar a ele um próximo pequeno passo que vai fazer grande diferença. É importante que o próprio paciente se comprometa com aquilo que ele julga capaz de mudar em um determinado momento. Exigir dele mais do que ele se diz capaz pode prejudicar a relação terapeuta-paciente, afastando-o até do seu consultório. Ele pode não se sentir à altura do tratamento que você está pedindo dele, ou pode ter medo da cobrança e julgar-se incapaz. Baixar a autoestima e a relação pode sucumbir diante de pressões que são desnecessárias. Segundo o Dr. Joe Dispenza, a mudança de hábito pressupõe uma mudança de personalidade. E para mudar a personalidade, é necessária uma mudança de pensamento, que se associa a uma mudança de sentimento. Quando juntamos a mudança de pensamento e a mudança de sentimento, nós adquirimos uma nova forma de olhar o mundo e também uma nova forma de nos colocar diante das situações mais diversas. Funciona como um upgrade ou uma atualização do modo como o paciente funciona no lugar onde ele opera naturalmente. E para atender a este objetivo, ajude-o a focar em um comportamento que não faz mais sentido para o momento que ele vive. E ajude-o a transformar em um sentimento que o eleve e que o modifique e modifique o seu ambiente. Não termina aí. Ele precisa repetir o novo comportamento de modo consciente várias vezes, até criar uma trilha de memória neuronal que o habilite a agir como se tudo aquilo fosse próprio dele, que é aquele aprendizado inconsciente, sobre o qual nós falamos quando dirigimos por muito tempo. E o próximo tópico, último desse slide, não é? Ah, então vou mudar. E sobre relacionamentos, nós sabemos que existem pesquisas mostrando que a saúde e a longevidade depende de relacionamentos de qualidade. No que diz respeito aos relacionamentos, percebemos que regras como aquelas ensinadas nos trabalhos sistêmicos habilitam a pessoa a compreender o lugar que ela ocupa nos diversos relacionamentos, seja no sistema profissional de trabalho ou no sistema familiar, de tal modo que ele se encontre em seu lugar de ordem, nós chamamos de lugar ordenado. A ordem diz que pessoas que nasceram primeiro têm prioridade e precedência em relação às pessoas que nasceram subsequentemente. Que relacionamentos de mesmo nível pressupõem um equilíbrio na relação de trocas e que relacionamentos de níveis diferentes pedem reverência e uma certa submissão. Assim, aprendemos que a hierarquia, quando respeitada, preserva e eleva os relacionamentos de qualquer natureza. Outra regra que aprendemos com o trabalho sistêmico é que todos têm o direito ao pertencimento de forma universal, guardadas as peculiaridades de cada sistema. A exclusão seria, então, uma deturpação do pertencimento. Neste âmbito,
procuramos incentivar nossos pacientes a terem um olhar com o mínimo de julgamento e o máximo de neutralidade para que a compaixão possa ter lugar num próximo momento nessas relações. Não vivemos isolados, precisamos uns dos outros. É muito importante compreendermos o lugar que cada pessoa ocupa de acordo com a função que ocupa naquele exato momento. Assim, cada um de nós veste um determinado boné para uma determinada função. Isto determina a relação momentaneamente. Não nos tornamos reféns de nenhum boné em particular, mas aprendemos a usar cada um deles na hora certa, no lugar certo, com a pessoa adequada. A lei das trocas nas relações diz que quando estamos em relações do mesmo nível, e são relações que aconteceram e começaram no mesmo momento, nós trocamos de igual para igual, em equivalência. E quando estamos em relações de níveis diferentes, que são aquelas relações em que um chegou antes que o outro, então, na relação entre pais e filhos, independente de quanto tempo este filho vive na companhia dos pais, ele sempre terá recebido muito mais dos pais do que ele entregado algo aos pais. Além disso, nenhum filho pode pagar pela vida que recebeu dos pais. Essa relação, portanto, pressupõe conviver com a sensação de débito. A função deste sentimento é que o filho possa passar adiante para os seus próprios filhos o que recebeu dos pais, a vida. Nas relações de mesmo nível, como é o caso da relação entre casais, cada um deve contribuir de forma semelhante para a manutenção e sustentação de uma relação saudável, já que ambos chegaram nessa relação num momento específico. E agora chegamos no tópico nutrição, que compõe esse módulo, e nós vamos falar sobre ele de uma forma específica ainda. Atenção que você vai receber aí dicas e técnicas para personalizar intervenções no estilo de vida e atender cada um dos seus pacientes onde ele estiver.